Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que alegria, a graça e a paz na sua casa. Programa Vida e Saúde, aqui da nossa rede Século XXI. Queremos você conosco, sempre com qualidade de vida. Vivendo bem, vivendo melhor. E sempre nos esforçamos para trazer belos profissionais aqui para a nossa rede Século XXI. No programa de hoje temos o Dr. Agrício Crespo, ele que é otorrinolaringologista. Iremos falar sobre garganta e voz. É isso mesmo, garganta e voz. Queremos convidá-lo que você faça parte do nosso programa. Ligue aqui para nós, ligue para o nosso programa, participe 019 3871 9620. As meninas do call center estão lá para ouvir o seu pedido, para anotar as suas dúvidas e para que você possa cada vez mais ter vida e saúde. Quero mandar meu abraço ao Frei Rinaldo Stecanella, que hoje eu excepcionalmente estou substituindo. Próxima semana, Frei Rinaldo de volta. Frei Rinaldo, grande abraço ao senhor e quero convidar você a participar, a aprender e a viver cada vez mais com saúde. Portanto, olha a matéria que a nossa equipe preparou para a abertura do programa. Veja só. Rubens usa a voz como ferramenta de trabalho. O consultor empresarial dá palestras e treinamentos diariamente e chega a falar durante 8 horas seguidas. Por conta do uso excessivo da voz, o palestrante levou um susto ao perceber que um dia acordou rouco. Desde que eu comecei nessa profissão, eu morria de medo de ter calo vocal, que a gente ouve dizer, ter calo vocal, ficar sem voz, ter problemas. Até que por conta de um resfriado, de um pequeno resfriado, coisa simples, e eu amanheci o domingo com pouquíssima voz. A fonoaudióloga acompanhou o tratamento de Rubens, que foi diagnosticado com a disfonia, distúrbio da voz caracterizado pela dificuldade na fala. O tratamento foi realizado na base de exercícios para fortalecer as pregas vocais. Existem pacientes que só com a fonoterapia já vão ficar totalmente reabilitados, porque é o que a gente chama de alteração funcional, que seria o quê? Alteração do funcionamento. Então a gente consegue resgatar um funcionamento adequado da prega vocal. E é na garganta em que se localizam as estruturas responsáveis pela emissão da voz. A voz acontece exatamente a partir das pregas vocais. Então a gente diz que aqui é toda a fonte vocal. Então as pregas vocais, elas estão aqui, paralelas ao chão, e quando eu falo, elas vão fazer aqui, ó. Eu respiro, elas abrem, e eu falo, elas vão se fechando. Para Ana Lúcia, a garganta e todas as estruturas relacionadas à voz são instrumentos fundamentais para todos, não só para aqueles que trabalham com a comunicação. As pessoas não sabem o poder da voz na comunicação. As possibilidades de uso da voz são infinitas e eu acho que a gente explora muito pouco isso no decorrer da vida. Então eu penso que praticar a voz, observar os resultados diante de uma situação diferente vale muito. Aqui de volta, Vida e Saúde, Dr. Agrício Crespo, muito obrigado por o senhor ter atendido nosso convite, estar aqui e hoje falar sobre garganta e voz. Muito obrigado, Júnior. Quem agradece sou eu, essa oportunidade de dividir um pouco que a gente sabe aqui com essa população que sempre precisa de algum conhecimento a mais sobre esse assunto. E nós acabamos de ver a matéria que deu abertura ao programa Vida e Saúde. Você, telespectador de todo o Brasil, quero convidá-lo a participar conosco através do nosso e-mail vidaesaude@rs21.com.br. Liga para cá, envia seu e-mail, participa. Doutor, voz, o senhor viu o palestrante ali, palestrante que de repente ficou sem a voz. E hoje a voz é fundamental para a grande maioria dos trabalhadores do Brasil, para professores, enfim, todos utilizam essa ferramenta de comunicação. Cuidados com a garganta e com a voz. Júnior, voz é uma situação interessante porque as pessoas recebem isso de graça e não dão o devido valor até que passem por uma situação onde sua voz fica fragilizada. Porque a voz é muito mais do que só um instrumento de trabalho, né? A gente sabe que a voz é um instrumento que identifica a pessoa que fala. Eu sempre digo assim, se eu te mostrar a sua impressão digital, você não reconhece a sua impressão digital como sua.
e muito menos a das outras pessoas. Então, nem a sua impressão digital é tão importante para identificar como a sua própria voz. Ao passo que você tem um amigo que você não vê há 20 anos, aquela pessoa pega o telefone, fala o seu nome e imediatamente a voz traz a personalidade dela, toda a sua memória. Então, a voz tem essa capacidade, né, de resumir a pessoa como um todo. Então, quando esse instrumento de comunicação fica abalado, então a própria caracterização do indivíduo fica comprometida. Então, por isso que a voz é uma coisa tão importante. E aqui, a doutora Ana Lúcia, que participou também do nosso vídeo, outra profissional, o senhor aqui, o senhor falou que nós não damos o devido cuidado à voz. As pessoas até monitoram mais aí triglicérides, tantas coisas, questão de colesterol, mas a voz não tem esse cuidado devido, aparentemente. Com certeza muitos cuidam, mas qual o cuidado? O que o senhor passa já para as pessoas que estão ligando a televisão, no Vida e Saúde, garganta e voz? Eu já estou direto com a voz. Veja bem, desde 1999 nós coordenamos algumas campanhas, né, que são feitas no Brasil todo para tentar conscientizar a população da importância dos cuidados com a voz. E nós temos um slogan para isso. Esse slogan foi feito pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, que é assim: afine a sua saúde, cuide da sua voz. Porque a voz, ela é um indicador de saúde. E ela está no conjunto do equilíbrio. Se você prestar atenção na voz de uma pessoa, e as pessoas especializadas nisso fazem isso, você é capaz de perceber se aquela pessoa está alegre, se ela está triste, se ela está deprimida, se ela está eufórica. Até os detectores de mentira usam muito a voz como instrumento de avaliação. Então, a voz ela é muito sensível a todas as variações que o indivíduo possa ter. A voz do depressivo, ela é diferente da pessoa que está com a depressão? Com certeza absoluta. A voz da pessoa que ela está com uma grave enfermidade, ela fica, às vezes, um pouco mais fraca, difícil de ser até de você ouvir. O depressivo, ele tende a falar baixo, ele fala para dentro, ele fala devagar, né? Uma pessoa eufórica, ela dá uma velocidade à fala. A pessoa, quando ela está nervosa, ela muda. Mas nada disso vai comprometer a saúde. Isso aí são indicadores, né, da saúde. Mas o indivíduo que tem uma voz que fique rouca, que não era antes, porque às vezes a pessoa é rouca desde criança, ela pode ter um probleminha de nascimento, e isso faz a voz dela ficar rouca. Mas uma pessoa que tem uma voz boa, e essa voz se torna rouca por um tempo superior a 10, 15 dias, isso é um fortíssimo indicador de que alguma coisa esteja muito errada na saúde dela. Então, a rouquidão que o senhor acabou de colocar, de 10 a 15 dias. Sem dúvida. Uma rouquidão que dure mais que isso, ela inspira cuidados. Veja bem, você já me perguntou umas 3 vezes os cuidados, eu estou dando volta, e aí não respondi a sua pergunta. Mas há uma razão para isso. A rouquidão e rouquidão. Né? O indivíduo que vai ver uma partida de futebol, né? Ou que vai para uma festa à noite e fala muito alto, aquela multidão falando alto, uma banda tocando, e ele tem que fazer uma competição com aquele som todo, é normal que essa pessoa no dia seguinte fique rouca, porque a corda vocal incha pelo esforço que ele faz. E o inchar da corda vocal faz com que ela fique rouca, a voz fica rouca. Porém, no dia seguinte, tudo volta ao normal. É a mesma situação que o indivíduo que tenha, por exemplo, um resfriado, uma laringite, uma infecção na garganta, e que pode ficar rouco aí uma semana, até perder a voz. Mas passada aquela condição da coriza, da obstrução nasal, da dor de garganta, a voz vai voltar ao normal. Mas nós temos um tipo de gente que a voz fica permanentemente rouca. Esse precisa procurar o médico imediatamente. Nós temos um exemplo que não pode ser esquecido recentemente, que foi o nosso ex-presidente da República. E nós vimos no que deu essa rouquidão não tratada. Então, o senhor passou casos aqui para nós, que é uma rouquidão momentânea. E o caso de uma prolongada que realmente estava dando anúncios de uma doença mais grave. Sem dúvida, sem dúvida. Que hoje se fala no câncer também, não é isso? Sem dúvida nenhuma. E você sabe que o câncer nunca é demais a gente falar. As pessoas não gostam que fala de doença, né? Hoje a moda é falar de bem-estar, falar de saúde, mas a doença está aí nos rondando. E o câncer de laringe ele é muito comum no Brasil. Muito comum, e eu diria que existem estatísticas que dizem que o Brasil é o segundo país do mundo em câncer. E tem alguma coisa genética, alguma coisa de formação, de hábito, de uso? O que avança o Brasil essa estatística? Veja bem, essa pergunta é muito própria. Existe sim, e não é a genética não. Não. Né?
é cigarro. Cigarro. Em primeiríssimo lugar. Então, eu vou pedir para o senhor falar com os telespectadores que o cigarro é nocivo à laringe. Não há dúvida nenhuma. Há coisas que a medicina já não tem nenhum questionamento, onde a dúvida já desapareceu faz tempo. E o cigarro é uma delas. A gente sabe que a chance de uma pessoa que não fuma ter um câncer de laringe é pequena. Existe, claro que existe, mas é pequena. Mais de 95% dos cânceres de laringe vêm de fumantes. Então, é uma situação que pode ser perfeitamente evitada, absolutamente evitada. É uma doença que, se as pessoas não fumassem, ela praticamente não existiria, seria muito rara. Cigarro. Mais alguma outra coisa que possa estar agredindo ou fazendo com que nós tenhamos números tão alarmantes assim? Sim, é bebida alcoólica. Bebida alcoólica. E não vai aqui nenhum moralismo nisso, nem contra o cigarro, nem contra a bebida alcoólica, né? Que nós, como médicos, claramente não aconselhamos isso para ninguém, mas não se trata de uma posição moralista. É um fato médico, estatístico. A gente sabe que uma pessoa que fuma, ela tem mais chance de ter, a que bebe também, porém, uma pessoa que fume e beba, existe uma potencialização, ou seja, somam-se as agressões possíveis. Quando você fala da pessoa que gosta do tabaco, gosta do cigarro, às vezes ela fica meio assim, de novo. Alguém volta com esse assunto. Se você fala de alguém que bebe, também as pessoas não gostam que pise no calo. Mas você sabe bem, e nós sabemos que a gente identifica o fumante e a pessoa que bebe pela voz também. Claro, e veja só, essa questão de cigarro, eu reafirmo isso, não se trata de uma posição moralista minha. Tanto que eu não me importo se alguém quiser fumar dentro de um carro meu, eu não vou achar aquilo o fim do mundo, né? Não é isso. Ou mesmo na minha casa, quando você recebe uma visita, não é esse o ponto. Essa opinião não é por preconceito, ela é médica, ela é técnica, ela é científica. Hoje o mundo está realmente assim, com evidências máximas de que o cigarro é realmente um elemento muito importante. E quando a gente fala de câncer de laringe, ele assume em primeiro lugar. Mas veja bem, o cigarro não faz mal apenas para o câncer de laringe. Quando nós falamos de voz, o cigarro também afeta a qualidade da voz. Você vê que deve conhecer alguma mulher em torno de 40, 45, 50 anos, que vai ficando com aquela voz grave. Vai ficando. Grave, que no início acham até bonito. Porque no Brasil existe esse conceito de que a mulher de voz grave é mais sensual. Até um limite. Depois aquela voz vai ficando tão grave que parece voz de homem. No início, aquilo que elas achavam bonito, vai bem. Até que alguém pega o telefone, liga para a casa delas e pergunta, a sua esposa está? Aí a coisa acorda, elas vão para o médico. Então, isso é causado por cigarro também. É um edema, um inchaço, que formam pólipos na corda vocal, que fazem uma voz muito feia. Doutor Agrício Crespo, aqui conosco, ele que é otorrinolaringologista, garganta e voz. Vamos chegar no assunto de garganta. Convidamos agora, vamos ouvir o que o povo tem a perguntar na rua. O povo pergunta na rua. Vamos lá? Oi, meu nome é Jailson. Eu queria saber se toda dor de garganta precisa de antibiótico. Olha a pergunta do povo na rua. Não deu para a gente aqui se toda dor de garganta precisa de antibiótico. Essa pergunta é muito boa. Ela é muito boa e muito difícil de responder. Pelo seguinte, é claro, né, que toda dor de garganta não precisa de antibiótico. Eu digo mais ainda. A maioria das dores de garganta não precisa de antibiótico. Em números, mais de 80% não vai precisar de antibiótico. Você precisa de um antibiótico quando a infecção é bacteriana. Ela é causada por uma bactéria. Se não for, né, se for uma dor de garganta por uma irritação, não adianta antibiótico, não deve usar. Se for por uma infecção por vírus, que é o mais comum, também não adianta antibiótico, ele é até prejudicial. E essa pergunta é muito importante porque o Brasil é um país onde se usa antibiótico para qualquer coisa. Se usa antibiótico para febre, como se ele fosse antitérmico, e ele não é antitérmico. E a consequência do uso errado é que o dia que for necessário ele não vai fazer efeito. E aquelas bactérias adquiriram resistência aqui. Então não é. E realmente quem vai saber se precisa do antibiótico ou não é o médico, não é o farmacêutico, não é o balconista da farmácia, não é a vizinha, não é a comadre. Porque mesmo o médico olhando, examinando, às vezes ele fica em dúvida. Isso aqui é uma infecção por vírus ou bactéria? E a melhor coisa, quando essa dúvida se estabelece, às vezes é o tempo. É observar aquele paciente mais um dia, 2, 3, dá o seu telefone, o paciente te retorna.
do que você prescrever um antibiótico que custa caro e é prejudicial à saúde quando ele não tem uma indicação correta. Programa Vida e Saúde aqui na sua rede Século XXI. Nosso convidado, Dr. Agrício Crespo, ele que é otorrinolaringologista, tema garganta e voz. Queremos a sua participação, convido você a ligar para cá, 0 operadora 19 3871 9620 ou por meio do e-mail, até combinou aqui, vidasaude@rs21.com.br. O programa é bom, é assim mesmo, passa rápido. Vamos sair para um breve intervalo e voltamos já. Aguardamos você. A água sempre é uma dica muito importante, embora a maioria das pessoas saibam da água para a voz, do quanto ela é importante para a voz, sempre vale a pena reforçar. Água em temperatura ambiente é bom para o corpo todo, vai ser saudável para a sua voz, embora ela não passe no meio das pregas vocais, que é sempre bom deixar isso frisado, ela hidrata toda a região. Então você vai ter um funcionamento mais adequado em relação àquilo que a sua laringe, que é onde estão as pregas vocais, vão propiciar para uma boa fonação. Água em temperatura ambiente, golinhos no decorrer do dia, 1,5 litro pelo menos. Faz bem para o corpo todo e para a sua voz também.